Hello and welcome to another episode of India and Global. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no nosso programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Martin Konings. O professor Konings é autor do livro mais recente, O Estado do Resgate, Porque os Governos Salvam Bancos e Não Pessoas. Ele é professor na Universidade de Sydney, onde leciona economia política. Professor Konings, seja bem-vindo ao Índia e à Esquerda Global. Professor Konings, welcome to India and Global Left. Obrigado por me receber. We've been discussing neoliberal capitalism. Temos discutido o capitalismo neoliberal, entre outras coisas, com diversos estudiosos. Achamos que seu livro mais recente, O Estado do Resgate, seria uma boa continuação do que temos debatido. Por isso entramos em contato com você. Para os nossos espectadores que ainda não leram o livro, você poderia compartilhar o argumento central da sua obra? Ao ler, senti que havia dois elementos fundamentais. Um deles é que o Estado neoliberal é um Estado economicamente ativo e não passivo. Economically active state rather than a passive state, and the activity of that may not be. E a atividade disso pode não estar na esfera fiscal, mas sim na esfera monetária, embora você alerte no livro que essas não são duas esferas separadas. E em segundo lugar, acho que a perspectiva crítica do livro é que não se trata de toda e qualquer corporação. Você está falando de uma indústria muito específica que está sendo resgatada e de sua centralidade dentro do capitalismo, que é a indústria do crédito. Nos anos 90 e 2000, a intermediação de crédito, a indústria bancária paralela e assim por diante basicamente explodiram. Então, se você puder expor o núcleo do que seu livro trata, acho que isso seria uma ótima base para a nossa discussão subsequente. Foundation for our subsequent discussion. Sure, absolutely. So, and I think you distilled the two key Com points quite certeza, well, actually. So, first, absolutamente. start with sort of the E acho que você resumiu muito bem os dois pontos principais, na verdade. Então, primeiro, começando pelo ângulo do neoliberalismo. O neoliberalismo tem sido amplamente debatido nas últimas décadas. Isso tem sido muito produtivo e eu mesmo já contribuí para essas discussões. Mas, no fim das contas, a ideia de neoliberalismo está muito associada à ideia de retração do Estado, de que o Estado minimiza sua interferência na economia por meio da desregulamentação, consolidação fiscal, metas de inflação e todas essas coisas. Depois as pessoas começaram a tentar revisar isso, percebendo que nem todas essas coisas estão realmente acontecendo e que, na prática, o neoliberalismo às vezes faz o oposto. Mas essa abordagem do neoliberalismo acabou sendo bastante persistente, de certa forma. has been quite sticky in a way. So in this book, I've really tried to say like, well, Então, nesse livro, eu realmente tentei dizer que, bem, o termo é útil até certo ponto, mas o que ele realmente obscurece é o fato de que o papel do Estado, ao longo da era neoliberal, não foi reduzido ou atenuado, mas sim aumentado dramaticamente, que ele se envolveu de forma muito intrincada na produção de riqueza privada. Tendemos a associar riqueza privada, Estado e intervenção governamental a medidas de caráter assistencial. Estados ajudando as pessoas que ficaram para trás ou que não se saíram tão bem na economia de mercado. Mas o que se vê ao longo das últimas 5 décadas, essencialmente, é que os Estados têm se envolvido cada vez mais no apoio à inflação de ativos e à riqueza dos detentores de ativos. inflation and the wealth of asset holders. So there's this real shift from what you could call a sort of Então há uma mudança real do que você poderia chamar de um tipo de ativismo do estado de bem-estar social para um estado orientado a apoiar o valor da riqueza financeira. E o outro elemento que você mencionou é que sim, o estado de resgate é especificamente sobre finanças. Isso não significa necessariamente que apenas os bancos sejam resgatados, mas eles são meio que o principal grupo de interesse no sentido de que ao longo do último século, não deve se tornar a força militar americana, ocidental e global. E, portanto, quando essas instituições enfrentam problemas, eles têm uma reivindicação para o bem underneath. they have a particular claim to being bailed out. So these are not
Portanto, não são decisões ou afiliações políticas corruptas que causam isso. Isso está profundamente enraizado no sistema. E é isso que o livro tenta delinear historicamente. Como sou um pouco cético em relação ao valor do rótulo neoliberalismo, faço esse traçado a partir do engajamento com o keynesianismo e mostro como, na verdade, foram os keynesianos, liberais progressistas, democratas, na Alaska construção os trades do Estado de resgate. Muitas vezes, com o bom senso, muitas vezes contra seus pares, e dessa forma supervisionaram a construção do Estado de resgate. Sim, se você pudesse nos contar um pouco mais sobre sua discussão sobre os neo-keynesianos, porque eles são tão contraditórios. Quero dizer, você define pessoas como Rubin ou Summers como neo-keynesianos, mas muita gente talvez nem os veja como keynesianos, por exemplo. E você também discute o trabalho do Keynes tradicional, que eu acho que sua grande preocupação era como superar a preferência pela liquidez e fazer com que os recursos ociosos fossem direcionados ao setor produtivo. Quero dizer, ele se reviraria no túmulo ao ver a classe rentista emergindo da forma como aconteceu. Mas aqueles que defendiam principalmente a manutenção dos preços dos ativos altos a qualquer custo, você os agrupa como neo-keynesianos. Então, se você pudesse explicar por que o neo-keynesianismo é tão importante na sua análise dessa longa história do capitalismo americano. Com certeza, absolutamente. Então sim, é bom diferenciar um pouco entre o próprio Keynes e depois existem dois grupos de neo-keynesianos. Esses foram os que popularizaram o pensamento de Keynes durante as décadas de 1950 e 1960. Então estamos falando de Samuelson e Solow, Robert Solow, exatamente. Certo. Então essas são as pessoas que eu chamo de neo-keynesianos, com essa crença muito forte na política fiscal e em sua capacidade de impulsionar o crescimento e fazer a diferença. Então a última categoria são os novos keynesianos. Eu sei que isso é um pouco confuso porque os termos soam muito parecidos, mas são os termos que eles mesmos usam. Então novos keynesianos são pessoas como Larry Summers, que são muito simpáticos à crítica neoliberal e monetarista, ao neo-keynesianismo, ou aquele keynesianismo mais tradicional, que eles veem como responsável pelos problemas dos anos 1970. Eles argumentam que essa abordagem tende a ser inflacionária e não atribui valor suficiente ao controle da inflação, a uma moeda estável, esse tipo de coisa. Essas críticas já estavam bastante em andamento antes dos anos 1980, mas é realmente durante o governo Clinton e depois também no governo Obama que esse tipo de pensamento novo keynesiano adquire uma validação no mundo real, de certa forma. Até então, não havia necessariamente nada que distinguisse o novo keynesianismo do neoliberalismo, apenas defensores do livre mercado, exceto por alguma ênfase técnica nas rigidezes do mercado. Mas isso não necessariamente resultava em muita coisa. Durante o governo Clinton, é realmente a expansão das finanças que direciona o interesse de pessoas como Summers para a contribuição, o milagre das finanças, essencialmente. E Summers foi uma das pessoas que acabaram com o programa de oferta pública mais expansivo. Summers e Rubin faziam parte da equipe que eliminou o programa mais ambicioso de investimentos em tecnologia e infraestrutura do governo Clinton. Eles acabaram com isso. E por um tempo, parecia que o governo Clinton estava prestes a repetir o governo Carter, sem saber muito bem o que fazer, lutando para impulsionar o crescimento. E foi realmente o crescimento do setor financeiro e a expansão dramática dos valores dos ativos que mudou a dinâmica. Essa onda de ganhos de capital criou exatamente aquilo que os keynesianos normalmente buscam: crescimento generalizado e não inflacionário. E a lição que pessoas como Summers tiraram disso foi que, bem, nós fizemos tudo certo. Não foi sorte. Nós, sabe,
Administramos o déficit orçamentário, apertamos o cinto fiscal e deixamos o Federal Reserve, o Banco Central Americano, simplesmente fazer seu trabalho de controle da inflação sem interferência política. E a recompensa por isso foi esse período de rápido crescimento durante os anos 90. E isso acaba se tornando uma espécie de convicção própria, de certa forma. Não é tanto uma teoria acadêmica. Bernanke se baseou nessa dinâmica, a teoria da grande moderação. E então, na época do governo Obama, isso também já estava enraizado na cabeça deles, de modo que eles não conseguiam mais enxergar além disso. Que eles, apesar da crise financeira global, que foi um evento tão grande que claramente exigia resgates muito maiores e formas de resgate muito mais democráticas, assim que os bancos estavam seguros, suas mentes automaticamente se voltaram para a austeridade. Como podemos apertar o cinto fiscal? E aí eles entregaram o jogo progressista. Então você vê pessoas como Summers ao longo da década meio que se perguntando, o que deu errado? Nós tínhamos a fórmula certa. Fizemos tudo. Redução do déficit deveria ter sido um plano para crescimento e criação de empregos, mas não foi. O novo keynesianismo, como um tipo de paradigma, eu realmente vejo como, um grupo de pessoas incrivelmente influentes quando se trata de política econômica que generalizaram, que aprenderam a lição errada dos anos 90 e que depois aplicaram isso com grande prejuízo durante o governo Obama e tentaram descartar planos semelhantes durante a segunda metade do governo Biden, quando a inflação começou a subir novamente. Então é assim que eu vejo o novo keynesianismo. É um pouco mais definitivamente neoliberal em alguns aspectos, mas mantém aqueles fortes compromissos keynesianos, com alto crescimento, baixo desemprego e essa preocupação de como manter um crescimento generalizado sem inflação. E agora acho que chegamos ao ponto em que eles percebem que esse jogo já fugiu do controle deles. Só para dar um passo atrás e pensar nos anos 50 e 60, até o ponto da estagflação nos anos 70. Muitas pessoas acham que havia um regime diferente, uma era diferente. Você obviamente destacou que já existia uma indústria de crédito ali, que estava sendo constantemente desregulamentada. E sempre que havia altas taxas de juros, ela encontrava maneiras de inovar com outros instrumentos. E todas essas coisas explodiram nos anos 80. Mas, apesar disso, essas dinâmicas sempre estiveram presentes. Porém, muita gente diria que elas não eram a instituição dominante. Então, quando pensamos sobre a relação entre o Estado e suas diferentes indústrias, quão justo seria pensar nos anos 50 e 60, em termos da indústria de crédito, tendo um papel dominante quando se tratava das preocupações do Estado? Porque em nenhum dos meus projetos de pesquisa, descobri que um dos presidentes do FDIC disse depois que ele ouviu: seu trabalho é tão entediante porque bancos não quebram. Quem você protege? E parte disso era que existia uma estrutura regulatória, pelo menos em nível nacional, mesmo que em nível local, houvesse muitas inovações. Eu só estava me perguntando. Concordo com você que situar o capitalismo nessa longa história é muito mais útil do que pensar no neoliberalismo como algo completamente separado do capitalismo keynesiano do pós-guerra. Mas talvez seja interessante para nossos espectadores saber como você responderia a essa questão. Que nos anos 50 e 60, a indústria de crédito e as indústrias de intermediação de crédito não eram poderosas. Sim, essa é uma ótima pergunta. Então, só para dar um pouco de contexto aqui, a narrativa contra a qual estou argumentando é a ideia de que, de 1945 a 1979, tivemos o keynesianismo, regulação pública, um compromisso com pleno emprego, e o setor financeiro foi contido por meio de uma política fiscal ativa. Depois o neoliberalismo, começando com Reagan, meio que inverte todas essas prioridades e você tem essa explosão financeira às custas, por exemplo, do Fordismo e da indústria real.
Agora, acho que essa narrativa é enganosa, mas, claro, não está totalmente errada. Ela capta algo. Não há dúvida de que a manufatura era uma parte mais significativa da economia americana nos anos 1950 do que, digamos, as cooperativas de crédito. Mas o que estou tentando fazer ao traçar essa longa duração é mostrar como a era pós-anos 1980 surgiu a partir do que veio antes. Então, muitas coisas que costumamos falar sobre as finanças como sendo reprimidas, ou o crédito como algo meio que incorporado ao sistema americano do pós-guerra. E quando você começa a olhar para isso, não era necessariamente o caso. Pode parecer assim para nós, mas para as pessoas que viveram naquela época, o crédito era dramaticamente mais importante do que havia sido para a geração anterior. Ele foi um instrumento fundamental no New Deal para promover a aquisição da casa própria, especialmente além de várias outras coisas. E então, quando os keynesianos chegaram ao poder nos anos 160, a expansão do crédito, especialmente para hipotecas, mas não exclusivamente, tornou-se o principal meio de fazer a economia crescer. Então, os keynesianos surgiram com essa ideia de usar a política fiscal para estimular a economia. Mas isso frequentemente se mostrou muito mais complicado do que eles imaginavam, principalmente porque acabava elevando a inflação rapidamente. E é aí que eles recorriam primeiro a certas intervenções do lado da oferta, basicamente tentando incentivar as empresas, por meio de cortes de impostos e outros incentivos, a mudar suas estratégias de investimento e precificação de forma a conter a inflação. Isso é algo que você vê acontecendo com algum efeito, mas não com grande eficácia. E no fim das contas, sempre foi a desregulamentação financeira que deu aos keynesianos o instrumento mais poderoso para impulsionar o crescimento e reaquecer a economia. Claro, foi uma espécie de faca de dois gumes, porque você teve um enorme efeito disso no curto prazo, mas a longo prazo isso obviamente criou novos tipos de problemas. Isso acabou expandindo o setor financeiro de uma forma que se tornou bastante disfuncional durante os anos 1970. Sim, trata-se realmente de rastrear de onde essas dinâmicas se originaram. E mesmo se você olhar para essa ideia de que a austeridade, especificamente nas políticas neoliberais, é algo novo, na verdade não é. Você pode voltar aos anos 50 e 1960 e ver claramente que a política fiscal de austeridade é uma resposta aos problemas inflacionários que os programas de crescimento keynesianos geram. Então tudo isso já estava em jogo muito antes do que as pessoas costumam imaginar. Sim, acho que pode ser um bom momento para te perguntar um pouco sobre a sua discussão sobre inflação. Pelo que entendi, é uma parte importante do seu livro, embora você não trate necessariamente da questão do que causou a inflação. O que você aborda é a própria inflação. Havia essa obsessão entre keynesianos, mas também entre conservadores, de que a inflação está muito diretamente ligada à questão do desemprego. Para os conservadores, pode ser uma questão da oferta total de dinheiro. Salários e níveis de emprego sempre estiveram no centro disso, a curva de Phillips, como sabemos. Mas o que você esteja dizendo é que existe algo maior dentro do dinamismo do capitalismo, que pode ser, em parte, devido à necessidade de manter os investimentos fluindo. Caso contrário, haveria uma deflação, o que cria uma propensão estrutural à inflação. E isso se tornou um dos pilares para algumas das mudanças posteriores que ocorreram. Foi assim que eu entendi, mas gostaria de saber qual era o seu objetivo ao manter a inflação tão central no que você estava discutindo. Certo, sim, e você resumiu isso muito bem, na verdade. Vou tentar reformular um pouco. Então, na minha discussão sobre Keynes, argumento que um dos pontos principais que os keynesianos costumam destacar é que o capitalismo deixado por conta própria é deflacionário.
Ele tem esse tipo de vazamento, talvez impulsionado pelo consumo ou por outros fatores, mas basicamente a lei de Say não funciona. A demanda não cria automaticamente sua própria oferta. Vazamento da parafetil em escrevisor de teoria geral. Exatamente. Então, por essa lógica, a solução keynesiana faz todo sentido. Você preenche a lacuna, faz o governo intervir e compensar essas dinâmicas problemáticas. Então não haveria problema. Assim você teria uma economia sem inflação. Você compensou a deflação. Agora o que estou dizendo é que esse modo de pensar não faz necessariamente tanto sentido assim. Tento reconstruir isso um pouco a partir da leitura de Hyman Minsky sobre Keynes, que realmente não acredita que você possa começar, sabe, com um padrão monetário como se ele já existisse. O dinheiro, apenas um padrão monetário estável, só surge através do processo de redução de riscos de diversos ativos. O dinheiro é esse tipo de coisa público-privada. Você não pode simplesmente designar um padrão público e esperar que ele se sustente. Ele precisa estar incorporado em todo o sistema. E como isso funciona é o Estado fornecendo garantias financeiras para diferentes partes, para garantir que todos concordem que esse dinheiro é seguro e sólido. Agora, uma vez que você faz isso, isso significa que o processo pelo qual um padrão monetário ocorre acontece através dos governos colocando um piso sobre o valor de determinados tipos de ativos. Então, o capitalismo, como um sistema hipotético, não é nem deflacionário, nem inflacionário. Mas o capitalismo, como existe, tem uma dimensão inflacionária embutida, porque precisamos de um dinheiro estável que precisa ser sustentado por garantias públicas. Então, uma vez que você tem isso, e acho que Minsky entendeu isso de uma forma que Keynes não entendeu, uma vez que você tem esse arcabouço, a lógica muda um pouco. Não é mais o caso de que a política fiscal pode compensar uma tendência deflacionária, mas sim que a política fiscal enfrenta a tarefa de estimular a economia, mesmo que já possa haver um viés inflacionário embutido no sistema. E isso realmente se torna a dificuldade para os keynesianos do pós-guerra. Eles se deparam com situações em que o crescimento é baixo, o desemprego é alto, mas a inflação já está em ebulição. Então, o que eles podem fazer? Bem, eles podem tentar aumentar o estímulo fiscal, mas isso imediatamente eleva a inflação e eles precisam recuar. Eles acabam adotando essas políticas de vai e vem. Isso é o que realmente os leva às políticas do lado da oferta, que eles usam para... Bem, eles estão basicamente dizendo, o estímulo puramente pela demanda é necessário em algum momento para impulsionar o crescimento. Mas antes disso, precisamos trabalhar do lado da oferta. Claramente, estamos lidando com padrões de investimento e precificação que são insustentáveis para nós. Por isso, precisamos usar os recursos públicos e nossa autoridade regulatória para mudar essa lógica. Isso leva a uma série de subsídios fiscais, incentivos e isenções regulatórias, além de programas de treinamento financiados pelo setor público. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, vemos que a estrutura tributária dos Estados Unidos se torna muito menos progressiva do que era, justamente por essa necessidade constante de subsidiar corporações e famílias ricas. É nesse contexto que se desenvolveu o pensamento sobre a inflação. Desculpe, acho que perdi um ponto. Sim, então a visão dos defensores do lado da oferta é que você pode analisar a inflação e identificar suas causas específicas. É disso que trata a famosa curva de Phillips. Se você consegue determinar qual grau de aumento salarial causa inflação, então pode lidar com isso por meio de medidas de controle de salários e preços ou negociações sindicais. Mas claro, nunca foi tão simples assim, porque a inflação é um fenômeno mais sistêmico. E assim, o keynesianismo do lado da oferta acabou ficando preso nessa dinâmica em que sempre tentava compensar algo que estava fundamentalmente fora do seu alcance. E é isso, vou deixar por aqui por enquanto.
Yeah, let me just leave it at that for a second. Yes, I guess I want to go to the 90s and then Sim, acho que quero voltar aos anos 90 e depois provavelmente retornar à questão da inflação, onde talvez eu faria uma crítica. Mas algo que queria destacar sobre os anos 90, além da dependência da inflação dos preços dos ativos, você mencionou brevemente o surgimento da classe média, e sua definição de classe média é daqueles que teriam um excedente após seus salários. E esse excedente agora pode ser investido em ativos financeiros. E eles viam esse regime de valorização dos preços dos ativos como algo benéfico para eles. Preços de imóveis, mas também todos os tipos de preços no mercado de ações. Housing prices, but all kinds of stock market prices. And I think that struck me because I've been also thinking. E acho que isso me chamou a atenção, porque também venho pensando em como as pessoas em partes do sul global, como a Índia, e quando digo sul global, quero dizer países como a Índia, vivem uma história de neoliberalismo, ou digamos de reformas e abertura, que não é como a China, onde foi um sucesso massivo, mas também não é como o Paquistão ou Gana. Basicamente, países que têm enfrentado crises de balanço de pagamentos. E grande parte da classe média se tornou entusiasta desse período de reformas na Índia. Parte disso provavelmente tem a ver, até certo ponto, com a valorização dos imóveis. Se você herdou uma casa, ficou mais rico. Se puder, fale sobre como um número sem precedentes de pessoas nos Estados Unidos passou a participar dos mercados financeiros, o 401k e outras medidas. E como isso provavelmente mudou a percepção popular sobre a centralidade dos preços dos ativos dentro da economia Point. The centrality of asset prices within the political economy. Yeah, absolutely. Sim, absolutamente. Então, o programa da terceira via, a administração Clinton, eles realmente tinham um programa de democratização financeira, certo? Tipo, as pessoas podem progredir não apenas trabalhando, mas também investindo da maneira certa, comprando uma casa nos mercados financeiros e por aí vai. Isso pareceu não dar muito certo no início. Mas quando os mercados financeiros realmente decolaram, essa ideia de repente pareceu bastante viável. Para quem viveu aquilo, acho que na maior parte das vezes não parecia um evento fortuito que logo atingiria o auge e depois desapareceria. Parecia de fato um sistema. Na verdade, os novos keynesianos estavam lá para tranquilizar as pessoas de que aquilo era uma nova tendência secular, que eles haviam dominado as técnicas de governança financeira a tal ponto que agora poderíamos viver para sempre na grande moderação, com baixa inflação e altos níveis de crescimento dos ativos. E eu realmente acho que, sabe, o período para isso provavelmente seria de 1995 a 2007, porque, sabe, provavelmente foi aí que terminou. O governo Obama realmente se recusou a fazer o que poderia ter feito, ou seja, resgatar o grande segmento de proprietários de imóveis que foram pegos de surpresa durante a crise financeira. Mas ainda assim, acho que o período em que a economia de ativos democratizada estava em alta deixou um enorme legado no imaginário coletivo. Acho que ainda é possível ver isso nos debates sobre stablecoins e criptomoedas. Existe claramente a ideia de um ativo sem risco, um ativo que não tem risco associado, mas que gera retorno, que ficou profundamente enraizada na compreensão das pessoas sobre o sistema financeiro global. E isso meio que convida as pessoas a participarem dessa dinâmica. Sim, uma parte fundamental do seu livro é que o Federal Reserve é muito central para a história que você está contando. E isso está ligado a mudanças, reviravoltas e voltas na sua relação com o tesouro. Mas ainda assim, está entrelaçado com o tesouro e eventualmente acaba envolvido com a indústria bancária paralela. Depois que a Glass-Steagall foi revogada em 1099 e bancos comerciais, bancos de investimento e companhias de seguros se uniram, basicamente se tornou uma indústria universal e o Federal Reserve passou a ter um papel importante dentro dela. Ou seja, ele conseguiu efetivamente manter as taxas de juros baixas naquele momento e estava muito relutante em aumentá-las.
and be very reluctant to hike the interest rates. I think it was 2003 or 4 where the first Acho que foi em 2003 ou 2004 quando a primeira onda de aumentos veio após muitos alertas constantes. Mas, eventualmente, quando a crise chegou, o resgate foi direcionado a um segmento específico. E, na prática, foi uma forma de manter Wall Street viva, o que, claro, evitou uma situação semelhante à Grande Depressão nos Estados Unidos. Nesse sentido, eles foram bem-sucedidos. Mas, ainda assim, isso teve enormes implicações em termos do crescimento dos gestores de ativos e de sua influência política e econômica, aumentando dramaticamente a desigualdade e assim por diante. Você pode nos falar sobre o papel do Federal Reserve em injetar cada vez mais dinheiro nessa classe de financistas? Sure, yeah. Claro, sim. O Federal Reserve é formalmente independente desde o início dos anos 1950 e sua tarefa era o controle da inflação, manter a inflação em um nível baixo e estável. Durante as décadas de 1950 e 1960, eles ainda estavam abertos à influência política de certa forma, porque precisavam negociar essa meta de inflação com a meta de emprego. E então, com a guinada neoliberal, essa meta de emprego basicamente saiu de cena. Ela ainda existe formalmente, mas eles passaram a se concentrar totalmente no controle da inflação. A pessoa-chave nesse processo é Paul Volcker, que viu um sistema onde a inflação estava saindo do controle, e ele realmente entendeu que o papel do Federal Reserve era trazer isso de volta ao controle. De forma bastante pragmática, ele simplesmente disse que iriam parar de fazer aquilo, entendendo que isso causaria uma enorme crise econômica, o que de fato aconteceu. E ao longo dos anos 80, isso realmente reduziu a inflação, principalmente por meio de uma grande quantidade de falências. Mas onde a história muda um pouco é que Volcker também estava muito ciente de que, embora todas essas falências precisassem acontecer, era de suma importância proteger os maiores bancos do país e o sistema de pagamentos, porque se não fosse possível proteger o sistema nervoso do sistema financeiro americano, todo o navio afundaria. Então, durante a década de 1980, vemos o Federal Reserve protegendo interesses, organizações e empresas quando necessário e fazendo isso de forma suficientemente eficaz para que as coisas não desmoronassem. Então, basicamente, eles salvaram os grandes bancos comerciais, os bancos continentais e assim por diante, e provavelmente deixaram de lado o setor de thrift, os bancos S&L. Isso é apenas uma observação. Isso se assemelha muito ao que aconteceu com os bancos em um contexto bem diferente. Nos anos 90, ele disse que quando houve uma onda de privatização das empresas estatais, não estamos falando de bancos, ele disse, deixe os pequenos irem e os grandes se consolidarem. Bancos que são grandes demais para serem deixados falir recebem resgates, enquanto bancos menores podem ir à falência sem causar efeitos sistêmicos. O que, claro, também cria enormes incentivos para que os bancos cresçam, se conglomerem e garantam que atinjam esse patamar de grande demais para falir. Mas então, nesse ponto, o gênio do resgate já saiu da garrafa, por assim dizer. E isso se torna, agora as pessoas sabem que isso é possível. Passa a fazer parte de como as pessoas pensam, de como elas antecipam o futuro. Isso acaba, você sabe, se tornando parte das expectativas. E então, é claro, o sucessor de Volcker, Alan Greenspan, não precisa lidar com muitos colapsos iminentes diretos. Mas ele basicamente cria o que você poderia chamar de um estado de proteção, onde toda vez que o setor financeiro ameaça entrar em apuros, ele usaria o Federal Reserve para garantir que eles pudessem acessar a liquidez de que precisavam em um prazo adequado. Assim, ocorre uma proliferação de mecanismos para garantir que os bancos possam se manter líquidos.
Sim, essa também foi a época, em 1994, não me lembro se você mencionou isso no seu livro, mas surgiu a Lei de Eficiência Bancária Interestadual de 1994, que basicamente permitiu que bancos regionais menores se tornassem nacionais e, eventualmente, internacionais. Isso foi seguido 5 anos depois pela revogação da Glass-Steagall e pela Lei de Modernização dos Futuros de Commodities, que deixou os mercados de derivativos abertos, criando efetivamente aquele setor bancário universal, que acabou se correlacionando com o mercado de recompra e o mercado imobiliário. Queria trazer algo que não encontrei no seu livro, e isso não é necessariamente uma crítica, mas acho que um leitor do Sul Global ou alguém interessado na história econômica dos Estados Unidos poderia notar a ausência de algo, especialmente porque na sua discussão, a inflação é tão central. In your discussion, inflation is so central, and in your discussion, interest rates stabilization is. E na sua discussão, a estabilização das taxas de juros é tão central, porque foi basicamente nos anos 90, quando as taxas de juros caíram, que isso permitiu muitas dessas inovações dentro da indústria de intermediação de crédito. E eu acho que essa história é, na verdade, uma história global, mas você não a apresenta como tal. Quero dizer, outros já fizeram isso. Mas a inflação, claro, a entrada de commodities baratas, começando pelo petróleo, mas também commodities chinesas e de outros países. E depois, o superávit dos fundos soberanos dos monarcas do Golfo e, eventualmente, da China, permitiram muitas das inovações que eles conseguiram realizar. Então, não era necessariamente que eles estavam no controle total, mas também foi facilitado por conjunturas globais, onde esse tipo de estímulo keynesiano, por meio de subsídios fiscais e créditos de investimento e assim por diante, que não eram necessariamente viáveis nos anos 80 e 70, se tornou uma realidade nos anos 90 e 2000. Sim, e acho que você está completamente certo. Todo esse raciocínio, eu concordo totalmente. E isso não está no meu livro. Eu realmente acho que existe uma certa dinâmica que quero analisar. A dinâmica, como você acabou de descrever, eu quero analisar em outros países. Então, em parte, isso é apenas, uma limitação do tema, uma limitação da expertise existente. Mas na medida em que isso acontece, o que o livro tenta fazer é desiludir os liberais ocidentais de sua fascinação ou fixação com o Estado keynesiano e o período de Bretton Woods. Porque sempre que começamos a pensar sobre desenvolvimento econômico fora do mundo ocidental, é para aí que as pessoas direcionam seus pensamentos. Como podemos trazer isso de volta? Algum tipo de acordo semelhante ao de Bretton Woods, dentro do qual países individuais pudessem encontrar as combinações adequadas de políticas monetária e fiscal que estimulassem seu desenvolvimento. E eu acho que essa é justamente uma narrativa ocidental que tem um enorme ponto cego e quis usar esse livro para dizer que não devemos ser nostálgicos em relação àquele período. Não vejo tanto valor em seguir pessoas como Dani Rodrik e celebrar a ideia de um possível retorno a Bretton Woods, porque isso já passou. Talvez tenha sido melhor do que o que temos agora, mas essa não é a questão. Então, reconstruir e mostrar como... O estado de bem-estar keynesiano do pós-guerra foi em grande medida um arranjo geograficamente delimitado para um núcleo privilegiado de famílias brancas em países ocidentais. Ele só poderia ter funcionado, ele precisava funcionar, com base na exclusão. Não é algo que possamos esperar universalizar. Portanto, na medida em que o livro tem uma orientação mais global, é para chamar atenção a isso e criticar esse tipo de enquadramento que vemos muito hoje em dia, onde as pessoas lamentam o surgimento do capitalismo rentista e coisas do tipo, como se conseguíssemos apenas controlar os rentistas, poderíamos voltar ao keynesianismo. Eu simplesmente acho que essa é uma posição política muito debilitante, enraizada na nostalgia.
Sim, acho que minha preocupação é a mesma. E provavelmente porque venho do sul global. Uma das coisas quando comecei a interagir principalmente com pessoas de esquerda do norte global era que elas falavam sobre neoliberalismo. Mas, em suas discussões, em sua crítica ao neoliberalismo, há sempre essa sombra constante de uma fascinação pelo capitalismo keynesiano do pós-guerra. E assim, até mesmo a política reestruturada, ao remeter a um passado que aparentemente foi dourado. E o problema que enfrentamos em nossa parte do mundo é que nunca houve essa fase dourada do capitalismo. De certa forma, o neoliberalismo não necessariamente se apresenta como uma guerra de classes intensificada de maneira muito distinta. Quero dizer, ele tem alguns aspectos de guerra de classes, mas não necessariamente possui outros, como devastar suas indústrias e encolher seu setor formal, pelo menos não na Índia. Podemos pensar em outras partes do mundo que são relativamente mais formalizadas em termos de trabalho. Mas na Índia, por exemplo, apenas 5% da força de trabalho havia sido formalizada ao longo das décadas de 50, 60, 70 e 80. Portanto, não houve muita informalização que tenha ocorrido com a fase do neoliberalismo. Algo que aconteceu foi a destruição, ou digamos o congelamento do setor público, e portanto uma redução relativa do setor público em relação à economia como um todo, que está efetivamente em expansão. Isso foi compensado pelo crescimento do setor de serviços e de outros empregos formais no setor privado. Mas na prática, o setor formal permaneceu o mesmo. E acho que foi nesse sentido que pensei que grande parte da gestão da inflação ou do acesso a capital barato tem a ver com a história do sul global. Quero dizer, podemos pensar nos fluxos de commodities nos anos 90 e 2000, mas também podemos voltar mais e pensar nas atividades das corporações americanas na América Latina e em como elas basicamente roubaram a América Latina de bananas e outras coisas. Então eu vinha da mesma perspectiva, mas isso me impacta de forma diferente. Sim, não. Isso é muito interessante. E há algo no livro, minha crítica ao tipo de keynesianismo do lado da oferta é um pouco para dizer que, bem, você pode tentar reduzir essas causas da inflação aos seus componentes individuais, mas acaba perdendo essa dimensão mais ampla, essa dimensão sistêmica mais ampla, e a forma como isso é disputado. Mas concordo totalmente que esse novo foco nas questões do lado da oferta, e as pessoas argumentando que não existe um índice geral de preços, que existem apenas muitos preços diferentes. Isso é realmente muito importante. E sabe, por causa das mudanças geopolíticas e das reconfigurações do lado da oferta, os próximos anos verão mudanças dramáticas nesse aspecto. E você está absolutamente certo. Será preciso entender isso. A origem, como isso vai mudar em sua origem, nos lugares onde certos recursos são produzidos ou exportados. Acho que onde quero chegar, se pudermos passar os últimos 8 ou 9 minutos, é numa discussão sobre uma questão que você levantou no início do livro: como democratizar esse estado de resgate. Quero dizer, seu livro traz uma sensação ambígua. É ambíguo no sentido de que diz que o capitalismo sempre foi público, então nunca foi realmente privado. Isso é algo que muitos entenderam, inclusive Marx, que é a natureza socializada da economia que permite que o capitalismo aconteça. E assim existem instituições que talvez estejam aí e que talvez algumas precisem ser desmanteladas. Quero dizer, o complexo industrial militar, que não aparece no seu livro, talvez precise ser completamente desmantelado. Mas há outras instituições que podem ser socializadas e democratizadas de uma forma que não resulte em um Estado militarizado às custas de um estado de bem-estar social. Acho que também gostaria de ouvir sua opinião sobre toda a literatura sobre desigualdade,
porque acredito que seu livro realmente contribui para esse debate. Por exemplo, O Capital do Piketty é um trabalho empírico que mostra que a taxa de retorno do capital supera a taxa de crescimento geral. Assim, existe uma tendência estrutural à desigualdade em favor dos detentores de ativos, em oposição aos trabalhadores assalariados. Mas o que acho que seu livro faz é ser menos vago, pois identifica um processo concreto, mostrando como o Estado sob o capitalismo funciona e como o Estado efetivamente cria condições para a desigualdade com as quais todos estamos lidando. Então gostaria de saber o que você pensa sobre esse aumento massivo da desigualdade, porque se quisermos reconstruir uma alternativa ao capitalismo, precisamos canalizar essa enorme frustração das pessoas contra o aumento da desigualdade. Sim, eu concordo. Deixe-me responder a sua primeira pergunta primeiro. Então você sabe, isso sempre foi político? E minha resposta seria definitivamente sim. Acho que os estados politizam certos tipos de propriedade de maneiras que os beneficiam, e isso cria uma camada privilegiada de proprietários. Agora, isso faz sentido, é claro. Mas o que é interessante sobre isso em nosso tempo é que passamos por todo um período em que isso não deveria ser assim, certo? Você realmente precisava se aprofundar naquela história que contei de como um padrão monetário estável só pode surgir, você sabe, ao reduzir o risco de certos ativos. Sabe, nos anos 90 isso teria sido uma ideia quase maluca, certo? Tipo, são só bancos regulando um padrão monetário, do que você está falando. Agora, mais recentemente, isso voltou a ficar muito mais visível. E claro, o grande indicativo disso foi o afrouxamento quantitativo. Depois dos resgates, você tem esse regime duplo de austeridade fiscal draconiana para a maior parte da população. Ventos os digestivos financeiros, seus beneficiados por um expergamento igualmente livremente valores desses ativos. Assures and increases the value of those assets. Isso torna o aspecto político muito mais evidente. E claro, a única defesa que o Federal Reserve tinha para isso era, bem, isso é excepcional, estamos sempre tentando sair dessas posições, mas eles nunca saíram. Em algum momento ficou claro que provavelmente nunca sairiam. Então, uma vez que isso foi tão politizado, são movimentos ou paradigmas como a teoria monetária moderna que aparecem e dizem se podemos fazer tudo isso, por que não podemos? Sabe, se podemos resgatar bancos ou garantir os bancos, podemos fazer o mesmo para várias outras atividades sociais úteis. Podemos garantir pleno emprego, podemos financiar creches. Nós podemos financiar a saúde. Não existem restrições financeiras reais, e eu acho que fundamentalmente eu concordo com essa ideia. A política da MMT é um pouco demais no sentido de tentar provar que o déficit não importa. E claro, isso, você sabe, o grande e belo projeto de lei está provando isso novamente agora. E eles realmente não entendem que isso não necessariamente se traduz no tipo de política que você precisa. Então, por causa disso, eles acabam trivializando um pouco a política de democratização monetária. É por isso que voltei até Keynes e disse, bem, você sabe, Keynes, de acordo com Lerner, Keynes era MMT. Ele disse, se Keynes estiver certo, podemos pagar por tudo que conseguimos fazer. Acho que essa é a frase. E então o livro traça todos os problemas que esse projeto enfrenta. E ao final, acho que eu defenderia uma renovação desse projeto, mas uma que esteja mais enraizada em um tipo de projeto de democratização financeira, que não dependa de soluções tecnocráticas. Não espera que se conseguir colocar as mãos nos controles do Tesouro ou do Federal Reserve, poderá fazer isso ou aquilo. Isso realmente precisa ser um movimento democrático que enxergue o quanto de desigualdade foi produzido por meio desses mecanismos. O que me leva à sua outra pergunta. Muitas pesquisas sobre desigualdade tentam, você sabe, analisar diferentes variáveis, tentar entender as diferenças de mobilidade.
E para mim tudo isso é muito importante. Mas me parece que há aí uma certa cegueira. O ponto cego aqui é que o Estado americano está agora totalmente comprometido em sustentar os valores dos ativos dos americanos mais ricos de uma forma que nunca vimos antes. In a way that we haven't really seen before. And that's why you sometimes use the term like the wealth. É por isso que às vezes você usa termos como estado de bem-estar social, como Estado americano. Sabe, apesar do neoliberalismo, o Estado americano ainda é tão grande e onipresente quanto sempre foi. Só que agora muitos de seus benefícios foram transferidos do bem-estar social para o bem-estar social. E você pode ver isso em coisas como a forma como os subsídios, ao longo do tempo, foram direcionados de certos usos para proprietários de imóveis. E claro, há isenções fiscais para bilionários. Então há uma sensação clara de que o regime agora é bastante político. E acho que isso significa que precisamos fazer perguntas um pouco diferentes. Não estamos lutando contra o 1%, digamos assim. O 1% claramente não está, de forma instrumental, em conluio com o Estado, mas é massivamente subsidiado pelo governo americano, usando um programa bastante keynesiano para isso. Sim, muitos desses subsídios não são necessariamente subsídios fiscais, mas subsídios monetários que vêm sob o nome de afrouxamento quantitativo. Mas na maioria das vezes, isso é a inflação dos preços dos ativos para salvar o capitalismo e também salvar o mandato do capitalismo, para que a classe alta não se revolte. Uma pena que não podemos discutir muito, mas eu gostaria de ter discutido, é o quanto de liberdade os formuladores de políticas têm nessa economia política hiperfinanceirizada, já que você menciona, embora não em detalhes, os vigilantes dos títulos. Quero dizer, acho que houve, não tenho certeza se foi o Carter, mas com certeza, me desculpe, o Clinton, quando ele chegou ao poder, em meados dos anos 90, ele foi definitivamente repreendido pelos vigilantes dos títulos. Você não pode expandir o déficit, ou nós simplesmente vamos aumentar os preços dos empréstimos para você. E então você diz que o Obama entendeu isso e nunca tentou. E agora o Trump, que de outra forma é tão descontrolado, se alguém pode enfrentá-lo são os vigilantes dos títulos. Bem, sabemos que seja lá o que for a verdadeira liberdade, é difícil saber porque você teria que testá-la. Mas seja qual for a verdadeira liberdade, ela é muito maior do que os governos democráticos normalmente dizem que é. Eles estão tão comprometidos com seus programas de austeridade, com seu ajuste fiscal. E então, os republicanos entram e esbanjam nas coisas mais obscenas, você sabe, cortes de impostos e muitas coisas para pessoas que não precisam. E nada acontece. Aqui e ali pode haver um rebaixamento de classificação, mas essas são coisas menores. Agora, talvez desta vez com o grande e belo projeto de lei, seja um pouco diferente. Mas não espero que seja muito diferente. Então, embora seja verdade que a economia americana faz parte de um sistema global e não está imune à fuga de capitais ou aos vigilantes dos títulos públicos, ela está exposta a essas forças. Sabemos que os graus de liberdade que administrações republicanas demonstraram existir teriam sido mais do que suficientes para reconstruir a sociedade americana de maneiras bastante profundas. Isso significa que Obama poderia ter feito coisas que lhe dariam um legado completamente diferente. Então, sabe, essa história, esse tipo de narrativa democrata de nossas mãos estão atadas, o dinheiro acabou, não podemos fazer nada, isso está simplesmente errado. Nunca é verdade. Certo, concordo. E acho que isso é mais verdadeiro para os Estados Unidos do que para qualquer outro país. Porque mesmo com a guerra comercial, não vimos uma fuga massiva de capitais. Quero dizer, vimos algum aumento nos rendimentos dos títulos. Mas só isso. Quando houve a escalada da guerra com o Irã, eu estava acompanhando o mercado de câmbio. E foram todas as moedas dos mercados emergentes que sofreram, não o dólar. O dólar estava se valorizando em relação a elas. Então, acho que essa história de que não podemos fazer nada porque haverá saída de capitais é só uma invenção.
Bem, professor Konings, foi um prazer ler seu livro. Toda vez que leio um livro, aprendo algo novo e me sinto abençoado. Mas toda vez que tenho a oportunidade de discutir com o autor, sinto que não sou um mau leitor. Estou brincando. Muito obrigado. Muito obrigado, você é um leitor muito atento. Você realmente captou os pontos principais do livro e me sinto muito privilegiado por ter tido essa discussão. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, tentamos criar conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo até agora e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.